Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Na nossa casa de oração, Centro Espírita Caibar Schutel, nessa segunda-feira, nós voltamos então ao estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos no capítulo 7, que fala sobre o retorno à vida corporal. E hoje nós vamos falar das faculdades morais e intelectuais. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece para dar início então a esse estudo da noite. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento e buscamos a figura meiga iluminada do nosso querido e amado Jesus. Jesus, novamente estendendo as suas mãos sobre cada um de nós, deixa fluir sobre cada um de nós essa vibração de paz, de amor e de luz. E é dessa forma que nós vamos pedindo: Senhor Jesus, permita, mestre amigo, que novamente que estamos voltando aos teus ensinamentos, Senhor Jesus, nós possamos realmente entendê-los e muito mais do que isso, Senhor Jesus, colocarmos em prática aquilo que nós vamos aprender para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual. Senhor Jesus, juntamente com esses mensageiros de luz presentes com todos nós, Senhor Jesus, é que vamos então aos estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, gente, nós vamos começar pela pergunta 361, que é a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Então ele faz o seguinte questionamento: de onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más? Então ele está perguntando aos espíritos, como é que tem no homem as qualidades boas ou más. E os espíritos então respondem a Kardec: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Então, a resposta dos espíritos, muito interessante, que essas qualidades morais já são do próprio espírito, E diz que quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Ou seja, quanto mais o espírito tem evolução, muito mais o homem trilha o caminho do bem. E aí tem a subpergunta que diz assim: parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito? E os espíritos respondem: sim, mas diz antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-iria crer em espíritos sempre maus, o que chamais demônio. Então, o que os espíritos respondem a Kardec, Que realmente a encarnação do espírito no homem viciado é de um mau espírito? Ele diz que sim, mas nós não podemos dizer que é um espírito, nós não podemos dizer que é um espírito mau, mas sim um espírito imperfeito, porque senão nós diríamos que esse espírito já nasceu mal, Então é um espírito imperfeito. Então está aqui as perguntas e as respostas dos espíritos, mas nós vamos então estudar um pouco mais além e aproveitar os comentários do espírito Miramês, que vai dizendo para nós o seguinte: certamente que a matéria tem vida, mas em outra dimensão espiritual, de modo a não raciocinar. A qualidade moral do homem não pode, pois, advir da matéria. Ela provém do espírito. Então, reforçando aquilo que nós já vimos lá, que a matéria, ela não raciocina. E que a qualidade moral que o homem tem
ela não pode vir da matéria. Então, ela provém do Espírito. Então, o Espírito que é bom ou o Espírito que é mau. E nesse sentido que o homem, consciente de seu mandato na terra, deve se esforçar para crescer ante seus compromissos e mediante a sua consciência, onde se encontram gravadas todas as leis morais que possam governá-la. Então é nesse sentido, sabendo que não é a matéria que é mal ou que é boa, mas sim que o espírito. E que, aproveitando, sendo consciente, ele tem que se esforçar para crescer frente aos seus compromissos, que na realidade já estão essas coisas boas gravadas aonde? Na nossa consciência. E quer dizer assim, onde estão gravadas todas as leis morais que passam a governá-la. Então todos nós somos conscientes do que é bom e do que é ruim. Então ele diz assim que basta a gente se esforçar para crescer, então procurando o caminho do bem. A matéria é instrumento humano, mas também divino nas mãos do ser encarnado. Como o cavalo de montaria ou é do cavalheiro. A rédea regula os seus passos. E no caso do espírito, as rédeas são o esclarecimento para refrear os instintos materiais correspondentes à ignorância da alma. Então veja bem, o que diz aqui? Que a matéria também é um instrumento divino, mas que cabe ao espírito dar as rédeas durante esse momento em que estamos encarnados. Durante o momento que o espírito está encarnado, cabe ao espírito, então, dar as rédeas ao nosso comportamento, que nada mais são do que o esclarecimento para refrear o quê? Através do esclarecimento, através do aprendizado, a gente vai eliminando tudo aquilo que é da nossa ignorância da alma. Então, esse seria uma situação que nós, como já sabemos, que é importante a gente dar rédea à nossa vida material em cima daquilo que os Espíritos nos ensinam, que é o esclarecimento para que nós possamos ter aí uma vida pautada no bem. Continuando, ele diz: cada criatura tem seu dever de se esforçar para seu próprio bem-estar. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a desabrochar as qualidades morais que temos como talento divinos, com o nosso esforço de todos os dias. A consciência em Cristo vem nos aventar o prosseguimento na caridade e no amor, forças de Deus que moram em nós, esperando a nossa vontade de praticá-las. Então, o que diz assim? Que nós, como criatura, nós temos o dever de nos esforçar para o nosso próprio bem-estar. Então, sem esforço, sem sacrifícios, nós não galgamos degraus da nossa evolução. E ele então cita que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a desabrochar as qualidades morais. Então, o que a doutrina dos Espíritos prega para nós? Sempre a caridade, sempre amor ao próximo. Então, são esses que são os talentos divinos que, através dos nossos esforços todos os dias, nós vamos, então, conquistando. A consciência em Cristo vem nos orientar o prosseguimento na caridade. Então, diante daquilo que o Cristo representa para nós, é que nós vamos seguir os seus passos e seguir seus exemplos. Que aí, como ele diz, esperando a nossa vontade de praticá-la. Então, o prosseguimento através dos exemplos do Cristo, basta que nós continuemos, basta que nós possamos colocar em prática tudo isso. Os espíritos vão melhorando gradativamente, entendendo assim que somente o tempo, sob as bênçãos de Deus, pode ajudar a purificar a alma, ou mais acertadamente, desperta nela todas as qualidades que Deus depositou no cofre do seu coração. Então, o que diz? Que os espíritos eles vão melhorando gradativamente, mas só melhora também
pelo esforço que nós temos que fazer. E ele diz, somente o tempo sob as bênçãos de Deus pode ajudar a purificar a alma. Então, como que isso acontece? Demanda tempo, porque muitas vezes nós já temos aqui várias e várias encarnações, né? E ainda nos encontramos nessa situação aí de arrastamento, ainda estamos engatinhando perante aquilo que Deus espera de nós. Nós estamos engateando. Então, somente o tempo e sob as bênçãos de Deus é que vai ajudar a purificar a nossa alma, nos melhorando a cada dia. Então, aqui encerra a pergunta 361. E aí, então, nós vamos para a pergunta 362, que diz assim: qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desassistidos e levianos? Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espírito desassistido e leviano? Então, naquele ser humano que tem a encarnação de espíritos levianos, qual que é o caráter dele? Então, a pergunta que Kardec também está fazendo aos espíritos. E os espíritos, então, respondem ao Kardec. São indivíduos maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Então, que tipo de pessoa que é essas que tem encarnado no seu corpo os espíritos levianos? Indivíduos maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Indivíduos maliciosos e malfazejos. Então, são espíritos, então, que são levianos, que não têm compromisso com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, com aquilo que é sério, né? E aí vem o comentário também do Miramês, e ele vai dizendo para nós o seguinte: as classes dos espíritos são em grande variedade, e podemos observá-las pelo comportamento dos espíritos, tanto encarnado como desencarnado. Então, gente, existe várias classes de espíritos. E ele diz assim que nós podemos observá-la pelo comportamento dos espíritos, tanto encarnado como desencarnado. Como encarnado? Aquelas pessoas levianas, aquelas pessoas que não levam nada a sério, que acham que tudo é gozação, que faz gracejo, né? E não leva as coisas muito a sério. Isso nós vemos nos humanos. E vemos também, principalmente nas reuniões mediúnicas, quando nós assistimos aos nossos irmãos desencarnados, a gente também, eles vêm nas nossas reuniões também, da mesma maneira que eles eram encarnados. Levianos, brincalhões, fazendo chacota, né? Então, existe, como diz assim, que em grande variedade observa o comportamento. Então, tanto faz o espírito estar encarnado como desencarnado, a condição dele é essa, é espírito leviano. E aí ele diz, os espíritos levianos nem sempre são maus espíritos, que se aproximam dos homens, inspirando maldade, o ódio e a vingança. Eles são mais brincalhões, iguais a muitos que se pode ver dentre os encarnados. Então, na realidade, como ele diz aqui, que nem sempre os espíritos levianos são maus espíritos, mas eles inspiram as pessoas a serem brincalhonas, não levar as coisas a sério, igual que nós vemos nos encarnados, como eu já disse. Então, pessoas irresponsáveis, pessoas que não se comprometem com as coisas, que se comprometem, não cumprem. Então, pessoas levianas que não levam muito a sério aquilo que teria que levar a sério, né? E aí ele diz o seguinte ainda: eles têm uma grande sutileza em usar o humorismo nas brincadeiras de gozação, sem, contudo, avaliar o tempo que gastam em coisas fúteis, mormente quando se encontram muitos deles juntos. Alguns são viciados contumazes. Olha o que ele diz aqui também desses espíritos levianos. Normalmente eles têm uma sutileza muito grande de usar humorismo, né? Contudo, essas brincadeiras sem fundamento, eles não avaliam
que o tempo que eles gastam em coisas fúteis, quando na realidade poderiam estar utilizando esse tempo para coisas aproveitáveis, para as coisas úteis, né? E são muitos deles, e principalmente quando se juntam vários deles, então aí é que a coisa se torna assuntos totalmente levianos, totalmente sem utilidade, né? E ele diz ainda, é uma classe de espíritos muito grande, e eles não toleram os espíritos sérios. Acham que são fanáticos, somente porque resguardam os pensamentos das leviandades que pode levar o desapreço às coisas nobres. Olha que coisa muito interessante. É uma classe muito grande de espíritos, esses levianos, né? E eles não toleram aqueles espíritos ou aquelas criaturas encarnadas que são sérias, né? E acho que esse pessoal que leva as coisas com responsabilidade, com seriedade, são fanáticos, né? E por quê? Porque as pessoas sérias, elas resguardam os pensamentos das leviandades, né? Então, eles procuram conduzir as coisas com nobreza, com seriedade, com qualidade, né? E nunca com leviandade. Então, os espíritos levianos, eles não gostam muito dos espíritos que são sérios, que acreditam nas coisas e que conservam as coisas no estado tranquilo, no estado equilibrado. E diz mais: a leviandade desmerece os acertos da vida, no que se refere à vida reta, e desvaloriza o próprio homem ante a sociedade a que pertence. Então, a leviandade desmerece os acertos da vida. Então, por exemplo, você quer fazer uma coisa com seriedade, com utilidade, com capacidade de aproveitamento, mas a leviandade não pode estar dentro de tudo isso, porque então ela vai desmerecer aquela seriedade, aquilo que é bom, aquilo que é real, né? E diz assim, e desvaloriza o próprio homem ante a sociedade a que pertence. Por que desvaloriza o homem perante a sociedade que pertence? Porque uma pessoa leviana, uma pessoa que não leva a sério as coisas, que não tem responsabilidade, que leva tudo na brincadeira, quem é que acredita, quem é que dá crédito a pessoas dessa natureza, né? Dificilmente pessoas dessa natureza são pessoas que podemos dar crédito com confiança e com responsabilidade. Então, o que diz aqui, que a leviandade desmerece os acertos da vida, porque não leva as coisas da maneira que deveriam ser levadas, né? E aí, ele diz também, no mundo estamos entre um grande número de espíritos levianos, mesmo na classe chamada alta. E é por isso que a própria política se encontra em decadência. Olha que colocação aqui do Miramês, aonde ele chegou com tudo isso. Que estamos entre um grande número de espíritos levianos, mesmo na classe chamada alta. Então, qual é a classe alta? A classe alta são aqueles que governam o nosso país, são aqueles que teria ou tem a obrigação de boas diretrizes para que a nossa política fosse uma política séria, uma política correta. E olha o que ele diz aqui, que na classe chamada alta é onde nós encontramos grande número de espíritos levianos, né? E por isso que muitas vezes as coisas não vão bem, estão em decadência, é exatamente por quê? Porque aqueles que dirigem, aqueles que cuidam, que deveriam fazer o melhor, não fazem pela leviandade, pela falta de responsabilidade, pela falta de entendimento que é necessário fazer coisas sérias, coisas nobres, para que todo o povo também usufrua de uma boa vida, de uma condição de vida perfeita, honesta, correta. Então, aonde que estão os levianos? Também na classe chamada alta, aquelas que estão dentro da política e infelizmente, muitas vezes traz a decadência. Enquanto os homens
não colocarem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como carta magna na direção de todas as nações do mundo, os caminhos da humanidade se encontrarão cheios de perigos. Na Terra já se encontram todas as diretrizes para autoaperfeiçoamento das criaturas que desejam melhorar. Então, o Miramês encerra essa pergunta dizendo que enquanto os homens não colocar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como carta magna, aquela que comanda tudo, as diretrizes, tudo que tem que ser feito de bom, mas aonde isso? Na direção de todas as nações do mundo. Então, enquanto todas as nações do mundo não estiverem praticando o Evangelho de Cristo, então, diz aqui, os caminhos da humanidade se encontrarão cheios de perigos. Por que será que é cheio de perigos? Porque não existindo o bem, existe o mal. Existindo o mal, as coisas realmente não ficam bem para todo mundo. Então, enquanto todos os países do mundo a gente não abraçar esse Evangelho do Cristo, os perigos estão sempre rodeando a nossa humanidade. E ele diz, na Terra já se encontram todas as diretrizes para autoaperfeiçoamento das criaturas que desejam melhorar. Que diretrizes são essas? Os ensinamentos de Jesus. Nós temos dentro da nossa doutrina espírita tudo aquilo que nós temos que fazer, tudo aquilo que nós temos que realizar para que tenhamos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de elevação espiritual. Então, está aí para que as diretrizes estão aí. Depende então das criaturas que se desejam melhorar e absorver tudo isso e então participar então desse mundo melhor. E aqui encerra a pergunta 362. Pergunta 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Então, os espíritos têm alguma paixão que não pertence à humanidade? Aí os espíritos responderam, não. De outro modo, lhes vô-las teriam comunicado. Então, se eles tivessem outras paixões diferentes daquilo que é do ser humano, eles já teriam comunicado para que a gente tivesse conhecimento. E aí vem novamente os comentários da Miramês. Diz assim, as paixões que têm os espíritos que moram na Terra e que viajam com ela na sua órbita como sendo seu mundo espiritual, não são diferentes das dos homens. Elas são as mesmas, porque eles se sucedem pelos processos de reencarnação. Então, as paixões que os espíritos que moram aqui na Terra, que habitam aqui na Terra, nada mais são do que não são diferentes, porque ora eles estão encarnados, ora eles estão desencarnados, né? Então, os espíritos são os mesmos homens e os homens são os mesmos espíritos que se entregam às mutações como força da lei do progresso espiritual. Então, como eu disse, ora eles estão encarnados, ora estão desencarnados. E é dessa forma, e é com as mudanças como força da lei, a lei do progresso, é que convivemos dessa forma, tanto encarnado como desencarnado. Os homens, quando enraizados nas paixões inferiores, levam-nas para além túmulo, e por vezes ainda mais forte, que se encontram em estado de espírito, sem entrave do corpo. Então, o que pode acontecer quando estamos desencarnados, né? Elas levam-nos mais além do túmulo. E por vezes ainda, a leviandade é maior ainda, mais forte. Por quê? Porque se encontram no estado de espírito, então não tem mais a matéria como peso para estar atrapalhando, de repente, algumas atitudes levianas, até mais que eles poderiam fazer, não é? Então, aqui diz assim, verifiquemos hoje mesmo quais as paixões que vibram em nossa alma e não deixemos para amanhã combatê-las. A doutrina dos Espíritos é um manancial de ensinamentos capaz de nos levar à vitória. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é para a gente verificar aonde nós temos tendências, de repente, levianas, e não deixar para amanhã o combate a elas. Então, a partir do momento que nós temos
a capacidade de detectar em nós, de repente, tendências levianas, que a gente, através da doutrina dos Espíritos, que é um manancial de ensinamentos, a gente utilizar essa doutrina para nós irmos corrigindo aquilo que é leviano dentro de nós, né? E ele diz mais ainda: para combater as paixões é necessário ter fé em Deus e procurar outra vez o Cristo, sem contar o tempo que se gastaria para limpar a veste espiritual e tranquilizar a consciência. Então, ele está novamente reforçando aqui para nós, que para combater as paixões é necessário ter o quê? Ter fé em Deus. Então, a fé é aquela força que nós temos dentro de nós e que ajuda sempre a gente se melhorando. Diz assim: e procurar outra vez o Cristo. Então nós nunca devemos nos afastar dos ensinamentos do Cristo, né? E temos a fé em Deus de que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem conosco a partir do momento que a gente encontra dentro dessa doutrina e limpar a veste espiritual e tranquilizar a consciência, ou seja, ir corrigindo aquilo de ruim que nós temos, e aí a gente vai o quê? Vai conseguindo deixar a nossa consciência tranquila e nós vamos limpando as impurezas da nossa alma. E ele diz assim: paixões e virtudes travam lutas no reino do espírito imortal. Necessário se faz que continuem a lutar, porque o mal nunca vence o bem. E é nessa caridade para conosco, nessa caridade para conosco da iluminação interior que Jesus nos garante a vitória, de modo que a consciência receba o prêmio de tranquilidade imperturbável. Isso basta por ser o céu na profundidade do ser. Então, paixões e virtudes travam lutas. Sempre tá travando, né? Mas é bom entender que o mal nunca vence o bem. E é nessa caridade, buscando a fazer o bem, fazer o melhor para conosco, e que nós temos a iluminação interior, que Jesus nos garante a vitória, do modo que a consciência receba o plena tranquilidade. Aqui que nós falamos, fazendo tudo isso, nós teremos uma consciência tranquila. E ele finalizando dizendo: isso basta por ser o céu na profundidade do ser. Então o céu está dentro de nós quando nós, de repente, colocarmos em prática esses ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. E assim, queridos e amados irmãos, nós vamos terminando essa exposição da noite sobre os estudos do Livro dos Espíritos. Então é o momento de nós fazermos o agradecimento por esses instantes tão especiais em nossa vida. Então, novamente, nós vamos buscando a figura do nosso querido e amado Jesus e vamos dizendo a Ele: Senhor Jesus, obrigado, mestre amigo, por novamente permitir que em Teu nome, Senhor Jesus, nós pudéssemos uma vez mais fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que muito nos auxilia, que nos dá um suporte necessário para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Que esses amigos espirituais que ainda se encontram aqui conosco possam sempre nos intuir para o caminho do estudo, para o caminho do bem e do amor. Obrigado, querido e amado Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.